A história de José do Egito vai renovar sua esperança. Você já sentiu que a vida foi injusta com você? Já teve a sensação de que seus sonhos estavam morrendo diante dos seus olhos? Então fica comigo até o final desta mensagem, porque a história de José do Egito pode mudar a forma de como você enxerga as suas lutas e renovar completamente a sua esperança. Muitas vezes olhamos para os problemas que enfrentamos e pensamos que Deus nos esqueceu. Quando as portas se fecham, quando as pessoas nos decepcionam e quando tudo parece dar errado, é fácil acreditar que o nosso futuro acabou, mas a história de José nos mostra uma verdade poderosa. Deus continua trabalhando mesmo quando não conseguimos enxergar. José era um jovem cheio de sonhos. Deus havia mostrado a ele, através de sonhos, que tinha um propósito grandioso para a sua vida. Porém, ao invés de caminhar diretamente para a realização desses sonhos, José enfrentou uma sequência de dificuldades que poderiam destruir qualquer pessoa. Primeiro, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Pessoas que deveriam amá-lo passaram a odiá-lo. Pessoas que deveriam protegê-lo decidiram machucá-lo. José foi vendido como escravo e levado para uma terra distante. Imagine a dor daquele jovem. Imagine o sentimento de abandono. Imagine o medo de não saber o que aconteceria no dia seguinte. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez pessoas em quem você confiava tenham te decepcionado. Talvez você tenha sido traído, rejeitado ou até mesmo abandonado. Mas a história de José nos ensina que a rejeição dos homens nunca pode impedir os planos de Deus. Mesmo como escravo, José permaneceu fiel. Ele poderia ter desistido, poderia ter se revoltado contra Deus, poderia ter deixado a amargura dominar seu coração, mas ele escolheu continuar acreditando. E quando parecia que as coisas estavam melhorando, surgiu uma nova dificuldade. José foi acusado injustamente e lançado na prisão. Meu amigo, minha amiga, ele estava sofrendo não porque havia feito algo errado, mas justamente porque decidiu fazer o que era certo. Quantas vezes isso acontece conosco? Fazemos o bem e recebemos o mal. Somos honestos e enfrentamos injustiças, permanecemos fiéis e ainda assim passamos por dificuldades. Mas existe uma lição extraordinária aqui nesta história. A prisão não era o fim da história de José. Era apenas uma etapa do processo que Deus estava usando para prepará-lo. Muitas pessoas desistem porque avaliam a vida apenas pelo momento atual. Elas olham para a prisão e esquecem do palácio. Olham para a dor e esquecem da promessa. Olham para o problema e esquecem do Deus que está acima de todas as coisas. Durante anos, José esperou. Durante anos, José esperou. Durante anos, ele não viu a resposta imediata, mas Deus nunca perdeu o controle da situação. E então chegou o dia da virada. O mesmo homem que estava preso foi chamado para interpretar os sonhos de Faraó. Em poucas horas, José saiu da prisão para ocupar uma posição de autoridade sobre todo o Egito. Aquilo que parecia impossível aconteceu. Aquilo que parecia perdido foi restaurado. Aquilo que parecia o fim tornou-se o início de uma nova história. É por isso que a história de José
renova nossas esperanças, porque ela nos lembra que Deus transforma lágrimas em testemunhos, derrotas em vitórias e dificuldades em oportunidade. Meu amigo, minha amiga, talvez hoje você esteja enfrentando uma batalha que ninguém conhece. Talvez exista uma oração que ainda não foi respondida. Talvez você esteja cansado de esperar, mas não abandone sua fé. O mesmo Deus que cuidou de José continua cuidando de você no dia de hoje. O mesmo Deus que abriu as portas da prisão continua abrindo portas impossíveis na tua vida. O mesmo Deus que transformou um escravo em governador continua transformando histórias, porque Ele, somente Ele, é o Criador de todas as coisas e o Deus que pode tornar o impossível impossível. Meu amigo, minha amiga, meu amigo, minha amiga, lembre-se desta frase: quando Deus está escrevendo sua história, nenhum capítulo difícil tem o poder de determinar o final. Continue caminhando, continue acreditando, continue orando, continue confiando, porque aquilo que Deus prometeu não será impedido pelas circunstâncias. Se esta mensagem falou ao teu coração, escreva nos comentários: eu continuo acreditando nos planos de Deus. Aproveite também para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar este vídeo com alguém que precisa renovar a esperança no dia de hoje. Dessa forma, mais pessoas poderão receber esta palavra de fé e encorajamento. Que Deus fortaleça sua caminhada, renove suas forças e mostre que os sonhos que Ele colocou em teu coração ainda estão vivos. Assim como aconteceu com José, o seu tempo de vitória também chegará. Meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe a sua vida e te abençoe poderosamente no dia de hoje. Quem diz amém?